Oi, gente, boa noite, não é? Então, assim, como você já sabe, sou professora da N Burgos, não é? Estamos aqui para começar a nossa sériezinha de vídeos, certo? Irei gravar alguns vídeos para mostrar para vocês a nossa prática, o nosso dia a dia, como é que a gente lida, não é, com esse processo do atendimento ao paciente grave, tá? Ao paciente de urgência e emergência, certo? Como é a nossa primeira aula, então primeiro a gente vai começar justamente de acordo com o protocolo de atendimento, tá? Então, assim, a gente vai seguir uma ordem, né, nesse protocolo de atendimento, e como a gente sabe, essa ordem de atendimento ao paciente grave, ela começa, não é, pelo XABCDE, certo? Claro, o XABCDE, vocês vão me perguntar assim, professor, esse atendimento é para o paciente politraumatizado? Sim, é para o paciente politraumatizado, tá? Mas a gente pode aplicar também o XABCDE para um paciente grave, por exemplo, com desconforto respiratório. Eu posso, tá? Ele não vai ter o sangramento, ele não vai ter o X, mas ele vai ter um comprometimento, por exemplo, de ventilação. Eu vou começar pela ventilação, pelas vias aéreas? Sim. Tá? Então é isso que a gente vai começar a estudar aqui na nossa prática, no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu estou na ambulância, como vocês podem ver, não é? Esse daqui é o meu ambiente de trabalho que eu amo, né? Então, assim, de paixão estar aqui. Para mim é uma motivação incrível ser enfermeira do SAMU, tá? Já estou nesse serviço há 15 anos, não é? E cada dia para mim é diferente, nunca é igual. A dinâmica é diferente, a equipe é diferente, os pacientes são diferentes, né? Então, as intercorrências são diferentes. Então, assim, estar aqui nesse ambiente, para mim, ele é uma motivação de vida. Tá? É isso que eu levo para o meu dia a dia, é isso que eu levo para vocês, não é? Como é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se identifica, tá certo? E isso é essencial, gente, em qualquer profissão. E na nossa profissão de ser enfermeiro, não é? Esse é o diferencial, tá? Porque, por exemplo, aqui você não pode desistir. Existe o cansaço? Existe. Mas quando você está motivado para o serviço, quando você gosta, quando você se doa, não é? Esse cansaço, não é? Ele vira, na verdade, até um estímulo, porque quando você está cansado, por exemplo, de uma intercorrência, você veio para um paciente grave, não é? Você deu o melhor de você, tá? Então, esse cansaço, ele é proveitoso, né? Porque eu fiz o meu melhor para salvar uma vida. Tá bom? Então é assim que eu penso, tá? Eu faço aqui o que eu gostaria que fizesse comigo, que fizesse com quem eu amo, tá? Então, ou seja, eu quero atender todo mundo bem, atender sempre se doando e sempre dando o melhor de mim na assistência, tá? E para eu dar o melhor de mim, eu preciso ter conhecimento, tá? Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter domínio, eu preciso ter agilidade. Que isso, no início, a gente não vai exigir de vocês. Essa agilidade vocês vão aprender com o tempo, tá? Não se preocupem em querer aprender tudo imediatamente, porque vou fazer 20 anos, tá? E até hoje eu aprendo. Até hoje eu aprendo. Até hoje eu tenho motivação para o aprendizado, para o conhecimento. Até hoje, quando um de vocês me faz uma pergunta, não é, que eu não sei responder, eu vou buscar na literatura, né, o que é aquilo, que pergunta é essa que eu não soube responder para vocês. Tá? E não tenho vergonha nenhuma em dizer que esse ponto de vista eu não sei, eu ainda não tinha pensado sobre isso, eu não vi nada na literatura, mas eu posso pesquisar, não é? Na área de saúde, gente, não existe limite para o conhecimento. Lembre-se disso, não há limite para aprender. A gente sempre está aprendendo. Que diga o Covid aí, tá? Aonde que eu pensaria de dar uma aula via vídeo, não é? Justamente gravando um vídeo meu para vocês, não é? Então, assim, nunca imaginei isso, porque a gente sempre imaginou na prática, a gente sempre imaginou vocês aqui, vocês no laboratório da Baiana, então a gente sempre imaginou na prática, tá certo? Então, ou seja, essa vivência, esse novo tempo, não é? Esse novo olhar do que agora, esse momento que a gente está passando é um momento único nas nossas vidas. Então, nós que somos profissionais de saúde, vocês que estão vindo agregar a esse campo aqui da saúde, do ser enfermeiro, não é? Vocês terão história para contar para a vida toda. Nós temos história para contar para a vida toda, tá bom? Então,
nesse primeiro vídeo, né, como você já mostrei para vocês, aqui a minha unidade, tá bom? Então, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a questão, justamente começar num processo falando sobre as vias aéreas, tá certo? Então, a via aérea hoje, ela é algo, não é, que a gente avalia no paciente logo de imediato. Principalmente em épocas de Covid, né? Então, assim, o desconforto respiratório é algo que a gente aborda logo no paciente. Está com falta de ar, está com dificuldade de respirar, está com fala entrecortada, não é? Então, isso a gente consegue verificar, gente, às vezes só conversando com o paciente. Então, quando a gente conversa com o paciente, a gente vê... É porque, né? Aquela fala... eu não consigo falar direito, né? Ou então, justamente essa fala entrecortada, esse desconforto. Então, a gente vê a fala do paciente, a gente vê a musculatura, não é o tórax do paciente, a gente vê o abdômen do paciente, a gente vê se ele está usando a musculatura acessória. Então, isso são formas da gente avaliar a via aérea do paciente, não é? E essa avaliação, ela é feita através da inspeção, não é? Então, ou seja, o primeiro passo que eu vou fazer, inspecionar meu paciente. Então, a partir do momento que eu chego, pego meu paciente, coloco aqui, ó, na minha unidade, não é? Então, claro que, primeiramente, esse paciente com desconforto respiratório, eu não posso deixar ele deitado. Vou passar aqui para vocês verem um pouco, alguns materiais que eu separei aqui para vocês verem. Então, eu não posso deixar esse paciente deitado, não é? Então, o que é que eu vou fazer com esse meu paciente? Eu vou colocar ele, não é? Sentado, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, levantar essa minha cabeceira, tá? Levanto a minha cabeceira. A partir do momento que eu levanto a minha cabeceira, eu deixo meu paciente sentado, não é? Para não intensificar esse desconforto respiratório, ok? Bom, uma vez que eu avalio, não é, esse desconforto respiratório, tá? E que eu vejo que há uma necessidade, não é? Que eu vejo que há uma necessidade de utilização da oxigenoterapia. Claro que eu estou na unidade avançada, né? Então, por ser a unidade avançada, eu tenho alguns materiais e equipamentos, não é, que são inerentes a essa unidade avançada, não é? Então, por exemplo, né, eu tenho, não é, monitor, não é, cardíaco, aqui minha vasilhinha de água, ó, eu não saio sem ela não, tá? Água é imprescindível para mim, então minha vasilhinha de água, ela fica aqui, tá? Disponível para o meu uso. Então, nós temos o nosso monitor, não é, cardíaco, que depois eu vou falar sobre ele, né? Nós temos a nossa bomba de infusão, tá certo? Nós temos nosso respirador, que esse daqui é o top, tá? Que é o que a gente chama de Oximag, não é? Você vê que tudo é muito bem fixo. Olha bem aqui, ele é o nosso Oximag, tá? Esse respirador aqui é caso o paciente haja necessidade de intubação, tá bom? Então, esses equipamentos eu só tenho na unidade avançada. Então, tanto o ventilador, que é o respirador, né? Na verdade, o respirador, tanto a minha bomba de infusão, não é? E o meu monitor cardíaco com as pás, olha, as pás para justamente chocar, tá bom? Então, isso aqui eu só tenho na minha unidade, são duas, na minha unidade avançada, beleza? E claro, o painel aqui, ó, esse painel aqui que vocês veem também na unidade hospitalar. Esse painel, ele tem todas as nossas unidades, porque todas as nossas unidades a gente precisa, não é, do oxigênio. A gente não tem o ar comprimido, apesar de ter aí, mas nós não temos o ar comprimido, nós temos somente o oxigênio, ok? Esse oxigênio, ele vem daqui, ó, gente, tá? Ele vem daqui, certo? Olha aí os nossos torpedos, nossos cilindros de oxigênio. Então, a gente tem o cilindro maior, que é esse daqui, que é de uso da ambulância, né? E temos esse daqui menor, que, como vocês estão vendo, ele é um tamanho menor. Ele é de uso do transporte. Quando a gente vai transportar o paciente, por exemplo, o paciente vai sair daqui, não é? Vai sair daqui da nossa maca e vai para a unidade hospitalar, e esse paciente precisa de oxigenoterapia. Então, a gente vai tirar do oxigênio da unidade e colocar no oxigênio de transporte, certo?
Todos esses oxigênios é importante, não é? Eu gosto sempre de explicar aqui como é que funciona, não é? Porque isso é importante, isso é do nosso conhecimento, nós também somos responsáveis para checar oxigênio. Então você tem aqui uma válvula, não é? Que ele indica justamente a quantidade de O2, tá? Essa válvula a gente abre aqui, ó. Abrir, olha bem. Então, meu torpedo, por exemplo, ele tá com 150, tá? Então, ele está justamente, não é cheio. Esse daqui, porque esse pequeno é de 150. Então, ele está cheio, tá certo? Então, eu fechei aqui. Não posso deixar aberto, né? Porque senão eu vou perder, vou gastar o oxigênio, tá? Aqui é o fluxômetro, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem também, que eu acabei não explicando aqui o fluxômetro. Esse fluxômetro aqui é que diz justamente a quantidade de litros, ó, de oxigênio. Então você tem uma réguazinha, tá? Que ela é numerada, ó. Ele abre, deixa eu abrir aqui. Aí. Então, por exemplo, né? Então, 15 litros por minuto, a bolinha aqui tá em 15, não é? Certo? E aí aqui baixa, não é? Vai baixando, de acordo com a necessidade do paciente. Se o paciente estiver usando um baixo fluxo, né, de O2, né, 3 litros, né? Então, vocês estão vendo 2 e aí vai baixando, tá certo? Então, esse controle aqui, tá? Desse fluxômetro, somos nós que fazemos para ver a quantidade de oxigênio que o paciente precisa, tá? Aqui é o maior, não é? Então, também tenho que checar o maior, não é? Então, por exemplo, ele está acima de 50, ele tá com 60, mais ou menos 70, né? Então, 70, esse daqui, certo? Tem esse. E tem um outro aqui, ó, que eu tenho que esperar agora baixar aqui. Não é? E o outro tá, não é, aqui, ó, próximo de 100. Então, essa é a minha checagem que eu faço diária, né? Pra ver também a quantidade de oxigênio que eu tenho antes de eu me dirigir para qualquer intercorrência, tá? Porque eu não posso chegar numa intercorrência e de repente estar sem oxigênio, certo? Então não posso, tá bom? Então isso é muito importante, né? Essa checagem que a gente faz é uma checagem logo quando eu chego no plantão. Cheguei no plantão, eu tenho que fazer logo essa checagem, tá certo? Então, como eu tava falando para vocês, eu tenho um paciente com desconforto respiratório, certo? E aí no desconforto respiratório, não é? Existem outros métodos também, como eu falei para você, a inspeção. A gente faz através da inspeção e fazemos também outros métodos para verificar se o paciente realmente está com algum tipo de comprometimento ventilatório. Tava falando outro dia, né? Eu tava ouvindo até esse comentário numa reportagem que realmente a forma de vocabulário da gente mudou. Não é o vocabulário específico hoje da área de saúde. Hoje é um vocabulário que se tornou popular, não é? Então as pessoas hoje sabem o que é, por exemplo, não é? Quando a pessoa está com dificuldade respiratória, se você perguntar hoje, muita gente sabe o que é desaturar, né? Devido à questão da pandemia, a dessaturação hoje nunca foi tão falada, tá? Verificar justamente se o paciente está desaturando, né? A população hoje comprou, muita gente adquiriu o oxímetro para verificar justamente como é que estava a sua saturação, tá? Seu uso do oxigênio, não é? Mesmo um leigo, ele comprou porque ele sabe que se não tiver em torno de 95, 98, 100, se tiver abaixo disso, 90, ele já sabe que ele está com desconforto. E o Covid, ele mostrou pra gente um aspecto muito diferente das demais doenças, né? O que a gente vê no paciente, por exemplo, de Covid, é que o paciente às vezes está desaturando, está em torno de 80%, gente, e o paciente está aqui conversando comigo. Tá? Coisa que às vezes em outra patologia você não tinha isso. O paciente, quando começava a desaturar, começava a ter um comprometimento ventilatório, você via que esse paciente ficava hipoativo, não? E às vezes o paciente está com 80, 88, de boa, às vezes, né? Você vê que ele está com desconforto, sim, mas é um paciente que não está hipoativo, é um paciente que está conversando com você, né? Porque
De acordo justamente com o nosso protocolo de atendimento, as vias aéreas, como é que você checa vias aéreas? Você pode checar vias aéreas conversando com o paciente, né? Chamando ele, perguntando a ele qual é o nome dele, onde é que ele mora, o que é que ele está sentindo. Estabelecimento de um diálogo, ele é essencial nesse primeiro momento de avaliação das vias aéreas, certo? Então, eu devo avaliar minhas vias aéreas como? Primeiro, conversando com o paciente, tá? Então, perguntando a ele o que ele está sentindo, quantos anos ele tem, quando foi que começou isso, não é? Então, é necessário essa verificação inicial. Enquanto eu estou fazendo essa verificação inicial, não é? Eu estou também já checando outros parâmetros, não é? Porque assim, é muito dinâmico o processo, não é? Então, ou seja, eu posso verificar, estou aqui conversando com ele, checando as vias aéreas dele, verificando justamente o desconforto, fazendo uma inspeção, não é? Então, conversando, né? Boa tarde, seu João, como é que tá o senhor? O que é que tá sentindo, não é? Meu nome é Daiane, viu, seu João? Estou aqui para te ajudar, não é? Que o senhor tiver qualquer coisa que o senhor esteja sentindo, o senhor pode relatar para a gente. E isso é muito importante. Deixar o paciente à vontade, não é? Tem gente que não gosta, né? Já tem pavor da unidade de saúde, nunca andou de ambulância, nunca entrou na ambulância. E hoje em dia, com o Covid, muitos têm medo de entrar na ambulância também, tá? Já principalmente quando ele está com desconforto respiratório. Então a gente está vivendo um período que o desconforto respiratório ele está sendo algo que a população teme, né? Então muita gente tem medo. Às vezes as pessoas têm desconforto respiratório por ansiedade. A gente já pegou muitos pacientes ansiosos, né? Pela questão do Covid. Às vezes está confirmado o Covid, mas não significa que está confirmado o Covid que você é obrigado a ter um desconforto respiratório. Não. Tá? Então, a gente tem que trabalhar isso com o paciente, tá certo? Então, ou seja, aí de repente eu tô aqui com o meu paciente, tô avaliando ele, conversando com ele, estabelecendo um papo terapia, que é importante, né, esse papo, tá? E aí eu começo justamente a checar os sinais vitais dele. Então, essa daqui é a minha maletinha de sinais vitais, né, que eu tenho, certo? Minha maletinha, vocês estão vendo que eu separei aqui os materiais eles estão todos reprocessados, alguns, né? Então por isso que está assim, com esse plástico. E aqui é a nossa maletinha de sinais vitais, certo? E aqui justamente tem os itens que eu preciso, não é, para checar esses sinais vitais, não é? Então aqui tem o que deve conter na maletinha, né? Então a gente tem o que nessa maleta? Eu tenho algodão, tá? Eu tenho um esteto, certo? Eu tenho fitas de glicosímetro, eu tenho glicosímetro, eu tenho lancetas, eu tenho oxímetro de pulso, né, com sensor pediátrico e adulto, tem tensiômetro também para pediátrico, adulto e obeso e tem um termômetro, tá? Então, eu vou justamente fazer isso. Bom, então, e aí justamente, não é? Eu vou fazer essa avaliação no meu paciente, tá certo? Então, como é que eu vou avaliar o meu paciente? Nós temos primeiro aqui nosso oxímetro, tá? Esse oxímetro aqui, ele tem um sensor, o sensorzinho você muda, né? Esse sensorzinho aqui, ó, esse sensor aqui é o adulto, esse daqui, tá? Mas tem um pediátrico também, você só muda aqui a conexãozinha dele, né? Encaixa, deixa eu encaixar aqui, ok, encaixei, ligo. Tá? Ele, ótimo, tá ligado. E aí eu vou colocar, não é, o oxímetro de pulso, eu vou colocar justamente o oxímetro de dedo. Quer dizer, vou colocar no dedo do paciente, né? Então, observar que a maioria dos oxímetros, eles dizem até a posição. Olha aqui a posição da unha, ó, gente, ó. Olha a posição da unha aí, tá? Então, olha aí a curva, não é? Olha como eu tô. Então, minha curva de saturação, essa curvinha que tá fazendo aí, não é? Meus batimentos, então eu estou saturando bem, né? Ó, 98, 99 chegou, não é? E, não é, o meu batimento cardíaco, olha só porque eu tô gravando um vídeo pra vocês, eu tô em 96, 102 chegou. Ah! Emoção, meu primeiro vídeo que eu tô gravando assim, não é, pra vocês? Vocês estão sendo privilegiados, viu? Então, essa curvinha aí, ó, que vocês estão vendo aqui, essa é a curva, né, de saturação, certo?
aqui justamente é quantos por cento de saturação que eu tô tendo, não é? 98%, e aqui é meu batimento cardíaco, que tá em torno de 85 batimentos por minuto, tá? Aqui ele diz, aqui é igual a bateria celular, o carregamento dele como é que está, tá certo? Então isso aqui é essencial, gente, que a gente verifique logo, né? Coloque logo no paciente. Então quando o paciente entra na unidade, a gente já coloca esse oxímetro justamente para checar essa saturação, ok? Então, certo? Deixa eu desligar aqui, tá? Certo? E aí o que que acontece? Eu tenho, não é? Aqui, além do oxímetro, vocês viram, não é, que eu tenho o tensiômetro, vocês já conhecem, né? Não vou abrir aqui não, porque isso aqui vocês já conhecem, tá? Eu tenho o termômetro, que também vocês conhecem, não é? Tenho o glicosímetro, não é, aqui também, que vocês já conhecem, tá? Isso tudo, gente, faz parte dos sinais vitais do paciente, tá? Então, tenho o glicosímetro. Aqui é o cabo aqui, ó. Esse cabo aqui é justamente o sensor pad, ó, da oximetria, ó, pra criança, tá? Aqui é a mochilinha de pad, tá? E o nosso glicosímetro, que é aqui, tá? Deixa eu ver aqui, abrir aqui pra vocês verem um pouco. Deixa eu abrir. Aqui é o nosso glicosímetro, não é? E aí a gente, ele é a Accu-Chek, né? Essa marca. Então a gente liga aqui, ó. Quando a gente liga, ele vai pedir, ó, teste de glicemia, não é? E aí eu vou montar minha fitinha, tá? Isso faz parte tudo da avaliação dos sinais vitais, certo? Toda hora eu tô mexendo no celular porque eu mesmo estou gravando, tá bom? Então, eu vou colocar essa fitinha, ó, como vocês estão vendo aqui. Opa, caiu. Vocês estão vendo aqui essa fitinha, tá? Nossa. Então, essa fitinha aqui, vou botar aqui no banco pra melhorar. Essa fitinha, ele tem, não é? Uma partezinha, não sei se vocês estão vendo aqui, olha aí, tá? Então, você tem uma partezinha metálica aqui, um sensorzinho, né? E aqui as gotinhas de sangue, ó. Então, eu introduzo essa partezinha metálica aqui. Ok? Introduzo, ó lá, pedindo a gotinha de sangue. Aí, eu vou botar uma gotinha de sangue aqui, não é? Então, vou pegar a lancetazinha, furar um pouco, pedacinho, né? Então, eu posso fazer no meu, já que eu tô aqui. Vamos fazer no da professora. Ixi, olha, ao vivo, viu? Pra vocês. Eu mesmo fazendo o meu teste de glicemia pra vocês verem. Deixa eu pegar um algodãozinho aqui na minha gaveta. É aquela coisa, quem sabe faz ao vivo. Mais ou menos isso, tá? Então, pego aqui, vamos lá, vou furar, fazer uma furar nesse maior mesmo, aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Estão vendo, né? Aqui dá pra ver. Ó, é só